aquilo que nos levou a convidarmos os senhores e as senhoras jornalistas a estarem hoje aqui connosco tem a ver com dois aspectos fundamentais. Por um lado, um breve balanço sobre o que foi e o que está a ser a greve ao Serviço de Avaliações nestes 3 primeiros dias em que ela já se desenvolveu. Por outro lado, entendemos que face àquilo que são hoje tentativas absolutamente inaceitáveis de alterar ou neste caso, de pressionar os professores, e algumas vezes até de uma forma que é intimidatória, para que deixem, ou pelo menos para que tenham maiores dificuldades em continuar a greve, e agora também com uma nota do Júri Nacional de Exames, achamos que deveríamos ter esta reação. E começando por dizer o seguinte. O Secretariado Nacional, aliás, os sindicatos de professores que pertencem à FENPROF, são os sindicatos de professores que estiveram hoje reunidos e não propriamente o órgão Secretariado Nacional, decidiram que na sexta-feira, amanhã, não é possível que é feriado, irão requerer ao Ministério da Educação a reabertura do processo negocial sobre mobilidade social e também mobilidade geográfica, dentro da prerrogativa que a lei reconhece aos sindicatos, que é no prazo de 5 dias úteis, poderem requerer negociações suplementares. Nós vamos requerer esta negociação suplementar porque, sobretudo, aquilo que pretendemos é dar ao Ministério da Educação uma possibilidade de poder, no plano do diálogo, no plano da negociação, de poder ainda serem tomadas as medidas indispensáveis para que se resolvam os problemas que trouxeram o conflito até este momento. Como se sabe, e aquilo que iremos propor, é que não pode a mobilidade geográfica forçada dos professores atingir áreas que são de 300 ou de 400 km. Não tem sentido que a mobilidade especial dos professores, num momento em que é dito e repetido que não há professores para a mobilidade especial, seja este momento em que é, no entanto, considerado oportuno que ela seja regulamentada. Isto é, se não há, e se aquilo que se prevê no projeto que o Ministério nos apresentou foi que haverá um diploma próprio que regulamentará a mobilidade especial, não pode o diploma próprio ser o próprio diploma que o Ministério nos apresentou. Mas, também, em relação às 40 horas, iremos, junto do Ministério da Educação, dizer que não é possível os professores terem um aumento do seu horário de trabalho, e não se trata apenas da questão da competência, é do seu horário de trabalho. Penso que quer fazer uma pergunta? Mário Moreira, estamos em direto à TV24 e ainda questão de fazer relativamente às últimas declarações do Ministro do Trato relativamente à convocação de professores e diretores relativamente para vigiar as provas. O que é que tem a dizer sobre isto? Aquilo que nós gostaríamos de dizer é que, de facto, chegou o que está a acontecer relativamente à greve, e já agora dizer uma greve que é um tremendo êxito, porque neste momento, e ao terceiro dia, não há quebra nos níveis de adesão, e 98% das reuniões de conselho de turma de avaliação não se realizaram. Os professores estão a ser heróis, os professores merecem uma saudação enorme, porque eles provam que, de facto, estão determinados, estão organizados e que estão convictos da luta que estão lá para diante. E por isso é que nós dizemos que é inadmissível que estejam a acontecer coisas que são absolutamente irregulares. Como, por exemplo, a marcação de reuniões para as 7 da manhã. A marcação de reuniões para as 23 horas que se prolongariam madrugadas dentro. A marcação de reuniões com intervalos de meia hora umas das outras. A marcação de reuniões com menos de 24 horas, e quero dizer-vos que nós iremos avançar judicialmente nos casos em que as pessoas assim pretendam, relativamente aos exames. E relativamente a uma mensagem que chegou hoje às escolas do Júri Nacional de Exames, atrás de quem se escuda o Ministério da Educação, numa jogada de mau perdedor. Isto é, o Ministério da Educação perdeu e teve uma tremenda derrota política na fixação de serviços mínimos. Não há. Perdeu e teve uma tremenda derrota política na possibilidade de fazer a restrição civil. Não pode haver, precisamente porque não há serviços mínimos. E vem agora jogar na Secretaria para tentar ganhar o jogo que perdeu no terreno democrático. Ou seja, o que chegou às escolas foi que na segunda-feira, dia 17, para garantir exames que 15 ou 20 professores já escalados e em lista deveriam garantir, o Ministério da Educação, escudado atrás do Júri Nacional de Exames, convoca os 200, os 300 professores que existem no agrupamento, para nesse dia todos eles estarem adstritos ao serviço de exames.
Mas há uma coisa que o Ministério não está a contar e que não há circular nenhuma, de júri nenhum, de Ministério nenhum, de Ministro nenhum, de Diretor-Geral nenhum, pode ultrapassar. É a convicção e a determinação dos professores. Se há uns anos atrás... E o que é que vocês vão fazer? Se há uns anos atrás, quando uma convocatória semelhante foi feita para que todos os professores comparecessem nas escolas, e ficou a ideia, ficou a dúvida de que aquilo poderia configurar o serviço mínimo ou mesmo a requisição civil, e houve esse medo e houve essa confusão lançada, hoje os professores têm uma certeza. É que a sua convocação para o serviço de exames não são serviços mínimos. Não é requisição civil. E, portanto, há uma coisa que os professores, segunda-feira, dia 17, podem e devem fazer para que esta tentativa de ter toda a gente serviços máximos nas escolas não nos resulte. É todos aderirem à greve. No dia 15, sábado, os professores vão tirar a luta de dentro das escolas. A luta está fortíssima dentro das escolas e no dia 15, sábado, a luta vai passar fortíssima para as ruas de Lisboa. E no dia 17, com uma convicção enorme, com a certeza de que têm razão porque os professores têm razão. Com a certeza de que estão a fazer uma luta que é nobre, porque é uma luta pela escola pública, é uma luta pela profissão, é uma luta pelos nossos alunos. Os professores vão dar uma resposta extraordinária a este Ministério da Educação e vão mostrar que aquilo que os professores têm e contra o que estão é contra estas políticas negativas que estão a destruir uma profissão, que estão a destruir uma escola que é pública e que deve ser democrática e ter qualidade. Os professores têm uma forma, é a única e a melhor forma de ultrapassar esta tentativa de fixação de serviços máximos. É também a greve ter uma adesão máxima. Se todos fizerem greve, não há convocatória do Ministério da Educação que possa resultar ou surtir efeito. Mário Nogueira, como é que interpreta algumas das declarações do Primeiro-Ministro sobre uma possibilidade de alterar a legislação sobre os serviços mínimos, uma vez que ele, quando foi a primeira vez que isto aconteceu, o Colégio Arbitral não declarar serviços mínimos? Não é a primeira vez que isso aconteceu. Aliás, foi a primeira vez que o Colégio Arbitral reuniu e da primeira vez que reuniu decidiu não declarar serviços mínimos. Isto mostra que nós temos um governo que gostava de viver num país sem leis. Num país sem leis. O que é que incomodam? Que leis é que incomodam este governo e o Sr. Primeiro-Ministro? Incomoda a Constituição da República. Incomodam as leis de bases que estabelecem normas para os diversos setores. Incomodam as leis agora que têm a ver com serviços mínimos e que, vejam lá, em vez de ser o governo a poder fixá-los, tem que ser um colégio arbitral. Essa coisa independente não pode ser. Então o Sr. Primeiro-Ministro acha que tem que mudar tudo. Tem que mudar as leis, tem que mudar as regras, tem que mudar tudo. Eu acho, sinceramente, que tem que mudar os jovens que têm que ir para outros países, tem que mudar tudo. Eu acho que havia uma forma de resolver este problema ao Sr. Primeiro-Ministro. Era ser ele a mudar-se. Se o Sr. Primeiro-Ministro se mudar, e se mudar para bem longe, aliás, tem exemplos de outros que o antecederam e foram todos mudados para fora do país. Se o Sr. Primeiro-Ministro rapidamente se mudar, eu penso que talvez resolva os problemas dele, mas, sobretudo, vai resolver o problema dos portugueses. Hoje também ouvimos o Presidente da República apelar ao diálogo, portanto, que mesmo escutando-se o diálogo, mas que não haja mais greves. É possível ainda haver um recuo e não se realizar o exame, portanto, não se realizar a greve do dia 17, por exemplo? Eu, Sr. Presidente da República, eu há dias ouvi o Sr. Presidente da República preocupado com o futuro dos nossos jovens. Fiquei satisfeito porque talvez deixe de dar aval às políticas que estão a levar os nossos jovens a abandonarem o país. Aquilo que nós esperamos do Sr. Presidente da República é que ele não veja apenas para um dos lados. É que o Sr. Presidente da República não veja apenas que há um grupo profissional que está em luta. É que veja que há um governo que é absolutamente prepotente. Aqui está, ontem com os serviços mínimos ficou tudo clarito. Ou seja, o governo não quis aceitar aquilo que disse que aceitaria se fosse a seu contento. Por outro lado, no dia seguinte, já toma medidas para tentar ultrapassar, pela direita baixa, vamos pôr assim, aquilo que democraticamente não foi decidido. Foram os serviços mínimos. Agora temos, e que eu acho que neste momento só pode acontecer assim, todas estas coisas só podem dar aos professores a certeza de que a sua luta é muito justa e que só pode haver uma solução neste momento, que é continuar. Não há alternativa. Os 2 dias que faltam desta semana são 2 dias fundamentais de greve às avaliações. Temos que manter os níveis de adesão.
O dia 15 é fundamental que a rua se transforme no local da luta, e eu digo, mais, para além dos professores, a população. Era importante que pais, que estudantes, que a população, de uma forma geral, viessem para a rua e estivessem nos passeios da Avenida da Liberdade a solidarizarem-se com os professores. É muito importante que isto aconteça. Temos de isolar este governo e este Ministério da Educação naquilo que estão a fazer à escola pública e aos professores. Um governo que não respeita os seus professores é um governo que não respeita o país em que governa. E, portanto, era importante, é muito importante, e quero dizer que temos recebido incomparavelmente, em maior número, saudações e mensagens de solidariedade, seja de cá do nosso país, sejam estrangeiros, do que pessoas que vão reagindo de uma forma negativa ao que está a acontecer. Nós estamos absolutamente convictos da razão que assiste aos professores e estamos absolutamente determinados em levar por diante esta luta, porque a luta que as pessoas estão a desenvolver é uma luta justa, as pessoas têm razão e, portanto, relativamente, e concluindo ao Sr. Presidente da República, o que nós esperamos é que, como as organizações sindicais, há 2 dias atrás, pediram ao Sr. Presidente da República e também ao Sr. Primeiro-Ministro que tivessem intervenção neste processo, que se disponibilizassem a receber as organizações sindicais e que ele mesmo possa ser, se assim o entender, um fator de mediação de um conflito, mas com uma certeza. É que o Sr. Presidente da República tem que perceber que há 2 lados. Há um lado que tem tido uma intransigência absoluta e que quer, dentro de 3 meses, pôr na rua milhares de profissionais. E esses profissionais têm todo o direito a lutar pela sua profissão, pelo seu futuro e por uma escola, que é a escola em que eles sempre deram o seu melhor para que fosse uma escola de qualidade, porque é a escola que serve todos os jovens deste país, que é a escola pública. Aquelas as posições dos 2 lados que estão em luta, ou seja, os sindicatos dos professores e o governo, parecem estar, de facto, a extremar-se ao máximo. Até onde é que esta luta pode ir, de facto? Até onde os professores quiserem. E nós, enquanto os professores quiserem, esta luta vai até onde os professores estiverem dispostos a levá-la. Porque nós não admitimos. Eu acho que se alguém tem dúvidas, repare. Nós estivemos numa negociação em que fomos chamados, não que alguns colegas seus estavam lá, fomos chamados de uma reunião que aconteceu à tarde para uma reunião extraordinária às 8 da noite para nos ser dada uma nova versão de um diploma. A nova versão tinha na primeira página uma palavra, com 2 letras, em, porque faltava lá. E na segunda página uma linha, com a explicitação de um artigo. Foi a alteração. Isto é brincar às negociações. E desculpem a expressão, isto é gozar com o outro lado. Isto não é admissível. Nós fomos lá na boa fé, quem ia receber um documento, podíamos estar em acordo, ou em desacordo. Levámos sempre propostas. 0. Foi a inflexibilidade absoluta. Nem percebemos porque é que fomos chamados. O Ministério da Educação decidiu fechar unilateralmente negociações num dia em que sabia, inclusive o Conselho de Ministros acabou por aprovar a legislação sobre a matéria que estava em causa, em que sabia, pelo menos até sexta-feira agora, dia 14, estava em aberto o calendário negocial. Resposta à comunicação social do Sr. Secretário de Estado. Para que esperarmos que haja negociação suplementar? Se os sindicatos não têm propostas, têm, não são as que ele quer. Agora, era o que mais faltava, que fosse o Secretário de Estado que decidia as nossas propostas, que fosse o Primeiro-Ministro que marcava o dia das nossas greves. Isto é que assim neste país. Havia o Governo e os outros que eram governados e o resto era silêncio, ou então era prisão. Mas quer dizer, o Sr. Primeiro-Ministro pode mudar a lei dos serviços mínimos, a Constituição da República, aquilo tudo. Mas, como eu disse e repito, quem está a mais não são nem os portugueses, nem a Constituição. É este governo absolutamente ilegítimo. E, portanto, sobre esta matéria, que não haja dúvidas nenhuma. Os problemas que afetam, em nossa opinião, as escolas, a educação, o ensino, as quebras sucessivas de orçamentos, que atingem no ensino superior, colocando em níveis que são praticamente impossíveis de manter instituições abertas, com quebra de financiamento absolutamente brutais, que ainda por cima não são compensadas, nem podem, nem por propinas, nem por um lado porque os alunos já não podem pagar mais, por outro lado porque muitos alunos já nem sequer lá podem estar. Portanto, isto é a destruição de um sistema educativo que, apesar de tudo, é um sistema que conseguiu construir-se de uma forma que o tornou democrático, que lhe deu qualidade dentro das dificuldades que teve e que, sobretudo, tem contado com uma coisa, com profissionais que têm sido dedicados em absoluto e que muitas vezes têm prescindido de muito do que é a sua vida, de muito do que é até o seu próprio salário para poderem eles mesmos serem financiadores em muitos momentos daquilo que as escolas não tinham hipótese de ter.
Não se trata assim quem se dedicou tanto. E, portanto, há as escolas. E quem tanto empenho tem dado ao trabalho nas escolas. E, portanto, é dizer que não há, da nossa parte, enquanto os professores assim o quiserem, qualquer tipo de possibilidade de continuar com um governo que está a destruir tanto daquilo que custou tanto a construir aos portugueses. Mas, no caso concreto, como disse, apesar de haver muita coisa que deve ser discutida, as questões curriculares, a rede escolar, a questão dos mega, tudo isso deve ser discutido. Mas há dois aspectos que são os imediatos e que são os que estão a colocar a luta neste momento. É a questão das mobilidades, e em particular a mobilidade especial, naturalmente, pelas razões que já dissemos, ou seja, não tem sentido no momento em que se diz que não há ninguém para ir para lá, que seja este que se regulamente. Não tem sentido dizer que esta mobilidade será regulamentada em diploma próprio e depois, quando perguntamos até qual é o diploma próprio, e a resposta que nos é dada no Ministério da Educação, não é o próprio diploma. Isto é brincar, isto é brincar. E nós não admitimos isso a ninguém, muito menos a estes governantes. Pronto. E, por outro lado, a questão das 40 horas. E eu repito, nós não queremos nenhum regime de exceção. Mas não somos nós que dizemos. Toda a gente diz. O professor Marcelo dizia no outro dia. Só quem não sabe o que é ser professor é que pode admitir que é possível aumentar, seja o que for, mais os horários dos professores. Não é possível. As pessoas estão nas escolas, bem, agora, por aquilo que estão a fazer com os exames, das 7 da manhã à 1 da manhã. Mas o Ministro Nuno Crato disse que os professores também pertencem à função pública e, portanto, não teriam a partir de um regime de exceção. Exatamente. E o Ministro Nuno Crato disse isso e depois esqueceu-se de dizer o resto. Porque é que não pode ter um regime de exceção para umas coisas e pode também ter regime de exceção para outras. E eu vou dizer porque é que estou a comentar isso. É que um trabalhador da administração pública, cujo lugar deixe de existir, não pode ser deslocado para além de 60 km do local onde ele exerce a profissão, a não ser que esteja de acordo. Em Portugal, um professor que fique com o horário zero em Monção pode ser colocado em Miranda do Douro. Quer dizer, ou se for ficar com o horário zero em Vila Real de Santo António, pode ser colocado em Santiago do Cacém. Portanto, isto não é. Isto é uma exceção. Porquê é que isto pode ser exceção? Quer dizer, o Ministro Nuno Crato entende que os professores, para o que lhe interessa, não podem ser exceção. Para o que não interessa, podem ser exceção. Nós não queremos ser exceção. Nós queremos apenas que se reconheça a especificidade do trabalho dos professores. Por exemplo, a OCDE, ainda há pouco tempo, fez um estudo comparativo dos vários países da OCDE e concluiu que os professores em Portugal são dos que têm os horários das mais fortes cargas letivas de todos os horários dos países da OCDE. São os professores portugueses que têm os horários mais fortes e até com maior número de dias letivos dentro dos países da OCDE. Isso são eles que dizem. E se hoje se sabe que este problema está a ser um dos que está a provocar os maiores níveis de stress por parte dos próprios profissionais. Estava há muita gente a abandonar a profissão que era bem precisa. Porque as pessoas não aguentam mais. Nós não queremos ser exceção. Nós queremos apenas que reconheçam a especificidade. E a especificidade do trabalho do professor é que neste momento não é possível. Não é possível. Eu ainda hoje falava com uma das muitas associações de pais que estão absolutamente solidárias com os professores e com a sua luta, cujo presidente me dizia: eu nunca vi os professores tão estourados. Eu nunca vi os professores tão estourados. E é verdade. E não fui eu que disse, nem um professor. Foi um pai de uma associação de pais, daqueles pais que sabem que a luta dos professores vai muito para lá da luta pelo emprego e pelo horário. É uma luta pelos seus filhos. Nem todos perceberam, mas felizmente a grande maioria já percebeu isso. Mário Nogueira, o Ministro da Educação disse hoje, esta tarde, que não apelava à desconvocação da greve, mas apelava aos professores por si, cada um dos professores, para que não fizesse greve e apelava no sentido de todo o percurso académico que foi feito durante estes anos, que vai terminar neste exame e que ia ser desperdiçado se esses professores fizessem greve. De que forma é que vê este apelo do Ministro da Educação? Olha, de duas formas. Por um lado, de uma tremenda hipocrisia. Se o Sr. Ministro da Educação não fosse hipócrita e se o Sr. Ministro da Educação tivesse alguma preocupação, quer com o direito dos professores, quer com o interesse dos estudantes, o Sr. Ministro da Educação podia perfeitamente ter acolhido a recomendação ou a sugestão que, por exemplo, o Colégio Arbitral lhe fez. O Colégio Arbitral disse ao Sr. Ministro da Educação que uma forma de não pôr em causa o direito à greve dos professores e, por outro lado, o interesse dos estudantes em fazer exame era deslocar o dia do exame. Disse o Colégio Arbitral.
O Sr. Ministro da Educação decidiu mantê-lo. Decidiu mantê-lo. É um direito que lhe assiste. Mas não pode agora vir dizer que o problema de alguns estudantes, de muitos estudantes não terem exame, é um problema dos professores. Quanto ao resto, e ao apelo que faz aos professores, eu gostava de dizer uma coisa. É que quando no mês de setembro, muitos desses professores a quem ele apela estiverem despedidos, muitos desses professores com 20 ou com 30 anos de serviço que ainda são contratados não tiverem emprego, ou quando algum tempo depois, 3 ou 4 meses depois, muitos desses professores estiverem na mobilidade especial e em vias de ser despedidos, eu quero saber o que é que o Sr. Ministro da Educação lhe diz. Eu sei o que é que lhe diz. Diz que já não é nada com ele, porque já não está no governo. E quem vier que fecha a porta. Ah, mas não. Mas é que não é assim. Eu sou Ministro da Educação, que não pense que com esse discurso, que é um discurso hipócrita, porque quem está a pôr na rua ou a criar condições para pôr na rua os profissionais não têm o direito de ir apelar a que eles aceitem, que lhes façam tudo agora e que aceitem fazer, eles mesmos disponibilizarem-se para fazer um trabalho que não lhes vai ser reconhecido e que dentro de muito pouco tempo, para muitos, vai traduzir-se no seu destino. Isto é lamentável. O Sr. Ministro da Educação deveria meter-se naquilo que era a sua obrigação, que era ser Ministro da Educação. E o problema é que nem isso ele é. Porque nós não temos Ministro da Educação. Aquilo que nós temos é uma delegação, uma repartição de finanças que por acaso se divide entre o Palácio das Laranjeiras e a Avenida 5 de Outubro. Sem vontade política e sem capacidade de decisão nenhuma. Em relação à mudança da greve, ou melhor, em relação à mudança do exame, para outro dia, o Ministro da Educação disse também hoje que não o iria fazer porque isso iria levar a que os sindicatos também mudassem a greve para esse dia de exame. Os sindicatos iriam mudar uma greve para um dia do que se fosse marcado o exame? Eu, se calhar, um dia destes, vamos ter que convidar o Sr. Ministro para dirigente sindical ou qualquer coisa, eu sou Primeiro-Ministro também, para dirigente da FENPROC, porque, na verdade, eu não sei onde é que ele foi buscar isso. O Sr. Ministro da Educação, ele deve ter sonhado. Eu penso que o Sr. Ministro da Educação anda com pesadelos, e provavelmente esse foi um dos pesadelos que teve, porque, assim, os sindicatos de professores disseram sempre que tinham um calendário de lutas que era o seguinte: 11 a 14, greve às avaliações e, portanto, ao serviço de avaliações. E, portanto, todo o outro serviço faz. Dia 15, uma extraordinária manifestação de professores em Portugal, aqui em Lisboa. Dia 17, uma greve geral de todos os professores e educadores. Um dia em que também há aulas, há atividade letiva no pré-escolar, no ensino superior, em que há avaliações, em que há exames. E, portanto, nesse dia, todo o serviço é aí paralisado. E o Sr. Ministro da Educação sabe, porque tem lá desde a semana passada um pré-aviso para o dia 18, 19, 20 e 21, e sabe o que diz esse pré-aviso? Sabe que esse pré-aviso diz que é apenas ao serviço de avaliações. E sabe mais. Sabe que se tivesse mudado para o dia 20, ainda que os sindicatos quisessem, nem sequer havia tempo útil para fazer. Portanto, a hipocrisia é uma coisa extraordinariamente feia. E quando na boca do Ministro da Educação, é uma coisa extraordinariamente lamentável. Então qual é a intenção do Governo a não marcar ou não desmarcar este dia de exame? Ir ao confronto, criar conflito, tentar criar uma má opinião da opinião pública em relação aos professores. E, portanto, eu diria que aquilo que hoje faz mexer o Ministério da Educação neste conflito são exclusivamente intenções políticas. Fragilizar o setor profissional para poder fazer o que lhe apetece dos professores. Mas tem um azar enorme, porque nós temos fibra que podemos quebrar, mas por ser humano. Em termos práticos, possivelmente é isso que vai acontecer. No dia da segunda-feira, terem que depois mudar, arranjar uma nova data para novos exames. O que o Sr. Ministro vai fazer o que o Sr. Ministro está a fazer, para já, e dentro daquilo que é a sua intransigência, é criar uma situação que pode realmente resultar em quebras, em situações de falta de equidade e desigualdade. O que o Sr. Ministro vai fazer é sujeitar estudantes a fazer exames, sabendo que outros não vão fazer, e depois há de haver a dúvida se todos têm que voltar a fazer, ou se só fazem os que não fizeram, ou de não sei o quê, porque para o Sr. Ministro o que vale é criar a confusão para dizer que a culpa não é dele. Mas eu acho que já toda a gente está a perceber quem é a culpa. Atenção, eu até admito que ele já tem tão pouco poder dentro do governo que a culpa não seja dele, seja apenas o rosto que aparece. Porque eu penso que hoje o Ministro da Educação limita-se a trazer recados que lhe mandam e mais nada.